Esse... Agora sim, está gravando. Então, vamos voltar. Joia. Voltando aqui, que a partir de agora nós estamos gravando. E vou compartilhar a tela. Maravilha. É isso aí. Então, meu nome é Elda Souza, eu trabalho com treinamentos, desenvolvimento de pessoas nesse processo de coaching, inteligência emocional, PNL, faço palestras, e essa vibe de vendedor é porque eu acredito muito. Isso é uma crença do meu coração, que todos nós somos vendedores, o tempo todo. Vendemos produto, vendemos ideia, vendemos serviço. Então, é a sua forma de colocar, mas estamos sempre fazendo algum tipo de negociação, estamos sempre fazendo algum tipo de acordo. Isto é uma venda. Isto é uma venda. Então, é nesse processo e nesse entendimento que eu criei o Fórmula do Vendedor, baseado nesse alicerce de que, da premissa que somos vendedores. Existe um processo para nós seguirmos com essa ideia de que produto, ideia e serviço sempre vão estar nas nossas mãos. Nós usamos a nossa profissão, seja qual for, ou o conselho que for, para entregar algo, resolver um problema, sanar uma necessidade, diminuir alguma dor. E isso aí, para mim, chama-se vendas. O tempo todo. Isso é venda. Então, nesse processo, a gente vai passar aí por uma jornada onde o meu convite é que façam parte dessa tribo, o nosso arquétipo. O que é arquétipo? É aquilo com a qual eu busco uma associação, e essa associação vai trazer as características dessa imagem. O arquétipo que eu trago para esse movimento, não só para esse movimento aqui, mas para quem vem treinar comigo, é Gadita. E o que significa Gadita? Gadita são guerreiros corajosos, prontos para o combate, e eles sabiam lutar com escudo e com lança. Gadita é da tribo de Jacó. Jacó foi um patriarca bíblico e ele teve 12 filhos. Desses 12 filhos, o 7º filho dele chamava Gad, filho de uma concubina, então de uma serva, e ele se tornou príncipe, ele se tornou rei, ele se tornou o senhor de uma nação. E ele também teve outros 7 filhos. E desses 7 filhos, todos foram príncipes. E o número 7, ele tem uma simbologia que significa o todo, né? São 7 camadas da pele, 7 notas musicais, e a partir do 7, o todo se fez. Então, o 7 tem toda essa simbologia, tem o 7 do Eneagrama. Então, o número 7 tem as 7 camadas da atmosfera. Então, é esse todo, ele por si se completa. Então, a Gaditas são essas, que representava 100 e 100 representava 1000. Então, eram pessoas o quê? Forte, valente, que combatiam o bom combate, que somos nós. Eu acredito muito nisso. Essas pessoas que se impõem diante da vida e dizem assim, vem vida, que eu tomo conta de você. Vem vida, que sou eu que vou administrá-la. Vem vida, porque sou eu que sou o gestor de mim mesmo. Então, é nesse processo, os meus treinamentos é voltado para esse arquétipo de Gaditas. Então, eu peguei esse arquétipo e trouxe também para o vendedor, para a fórmula do vendedor, para quando a gente lembrar de vendedor, lembrar dessa simbologia. Cara, eu sou essa pessoa. Talvez hoje estou miando. Eu não sou um leão que ruge, mas talvez eu esteja miando pelas circunstâncias da vida e tudo mais. Mas dentro de mim há um leão, há uma leoa que talvez está só adormecida. E a fórmula vai nos dar essas condições para aflorar esse leão, essa leoa que existe aí dentro de cada um de nós. Então, Gadita é isso. Cara de leão, postura de leão, né?
força de leão e agilidade de gazela. Porque o leão, ele tem a sua imposição, mas ele não é o mais ágil. A própria Bíblia fala em 1 Crônicas 12:8, que os gaditas, sim, eram a bravura do leão e eram ágeis como as gazelas nos montes. Então, essa simbologia eu quero trazer para o fórmula do vendedor. Esse arquétipo de quê? Dessa persona chamada gadita. Beleza? E é nisso aí. É quando eu chamar de gadita, é assim, ô, pessoa forte e corajosa, ô, presta atenção, o que está resmungando aí? O que está disperso? Tu és um leão, tu és um gadita, cara de leão, bora pra vida! E porque a gente foge do vitimismo. Então, a fórmula do vendedor vem com essa proposta de trazer para nós mesmos a autonomia da vida. Porque eu acredito muito em princípios bíblicos. E um dos princípios bíblicos está em Gênesis 1:26, que Deus dá a ordem para nós sermos dominadores sobre a terra. E para ser dominador, o primeiro a ser dominado somos nós mesmos. O primeiro a ser organizado somos nós mesmos. E a partir de nós, o rio flui. Então, é essa proposta que vem no vendedor. E claro, gente, claro, que não é um processo de destruição. Nunca. A PNL nos ajuda muito no entendimento das palavras. E quando eu falo alguma palavra e esta vem associado com algo que para mim é dor, é sofrimento, é ranger de dente, de alguma forma eu vou querer fugir disso. Porque eu fujo da dor ou me aproximo de algo que me dá prazer. Então, nos nossos treinamentos, enquanto vendedores, a gente desconfigura, desconstrói essa ideia de que vamos destruir a ideia do cliente, Não. No lugar de destruir, porque destruir não ajuda, quando ele fala assim, vamos destruir, automaticamente vem à sua cabeça que nada serviu, nada ficou para ser usado. Então, a gente pode desconstruir isso. E eu quero que a gente faça nesse processo aqui, fazer o quê? Caminhos para destravar, onde nós vamos reconhecer, onde nós vamos discernir e usar. É esse destravar. Igual esse cadeadinho aí que nós temos, que vem esse é um código que você vai colocando, vai alinhando o código e o cadeado abre. É esse destravar. Tem coisas que foram construídas na nossa cabeça, como todo vendedor é charlatão, vender é uma coisa ruim. Então, algumas construções, elas precisam ser reconhecidas. E a partir daí, eu posso discernir se isso serve ou se isso não serve. E se serve, eu continuo fazendo, continuo pensando, continuo agindo da mesma forma. Agora, se não serve, eu busco fazer de uma outra forma, com novos conhecimentos, novas habilidades e ação, que é literalmente um chá, né? Conhecimento, habilidade e ação. E colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, o nosso processo dentro do fórmula, literalmente é destravar. Nós vamos usar muito a PNL nesse sentido. E o nosso curso, ele está organizado em 9 módulos. Os 9 módulos, hoje a gente começa a primeira aula, onde vamos ver que vender, literalmente, vender é para quem vence. Quem vende, vence. Vence o que, Elda? Vence a procrastinação. Vence a ideia de que depende do outro. Vence a ideia de que não é possível. Todo vendedor, ele nunca vai ficar sem dinheiro. Se nós aprendemos a vender, entendendo que venda é produto, ideia e serviço, um bom vendedor, ele nunca vai ficar sem dinheiro. E a primeira pessoa que ele tem que vencer é ele mesmo, com os paradigmas e as construções que foram colocadas dentro dele. Então, ele tem que vencer aquilo que já foi colocado. Para depois, a segunda aula, a gente vai falar sobre gestão das emoções. Uma das minhas formações é em gestão das emoções, coach
emocional, programação neurolinguística, coach emocional, inteligência emocional. Aí temos outros lá, tá? Isso aí não importa. Então, a gente vai trabalhar as nossas emoções por quê? Nós aprendemos Pitágoras, nós aprendemos forma de Bhaskara, nós aprendemos seno, cosseno e tangente, para que em muitas profissões isso não tem serventia nenhuma, mas nós não aprendemos a lidar com o nosso medo, com a nossa raiva, com a nossa alegria e muito menos com a nossa tristeza, que são as 4 emoções básicas. Então, a aula que vem nós vamos ter algumas ferramentas para nos tornarmos gestores das nossas emoções. Uma terceira aula, vamos falar sobre conhecer, convencer, manter clientes, formar equipes com excelência. E mesmo que seja eu, equipe, me tornar essa pessoa de excelência. Porque nós não nos aproximamos de pessoas diferentes. Aquele negócio que o oposto se atrai, isso funciona só na física. Na vida real, é os familiares que se atraem. Então, se eu me coloco como uma pessoa de excelência, eu vou trazer para perto de mim pessoas que estão na mesma vibração. E eu acredito muito nesse processo de energia, de sincronicidade. Então, para construir equipes de excelência, primeiro eu tenho que ser. Na quarta aula, vamos falar sobre tornando um vendedor de resultado, porque nós somos medidos pelos nossos resultados, não é pela nossa carinha bonitinha, nem pelos nossos currículos, nós somos medidos pelos nossos resultados. Nós mesmos nos comparamos pelos nossos resultados. Então, como ser essas pessoas de resultado? Uma quinta aula, vamos falar qual que é o melhor tipo de vendedor. Qual que é? Que tipo de vendedor você se destaca? Qual é esse tipo? Uma sexta aula, vamos falar quais os tipos de cliente e como convencê-lo com excelência. E convencimento não tem nada a ver com manipulação. Vamos aprender técnicas, sim, de persuasão e de influência. Como influenciar isso aí de forma rápida. Tem uma questão, 6 passos para influenciar de forma instantânea, que é muito legal, que a gente vai ver nessa aula. São 6 perguntinhas lá, que a gente pode colocar isso no nosso discurso, seja ele qual for, seja ele dando uma palestra, seja dando uma aula, seja fazendo uma apresentação, porque entendemos que quando a gente vende, a gente vende para o cliente, mas ele só compra pelas motivações dele. E se ele não entende, se isso não está claro para ele, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar objeções. Ele vai contar historinhas. Ele não vai dizer assim, eu não confio em você. Ele vai contar historinha que não faz sentido. Então, como desconstruir isso entendendo a motivação do cliente? Vou te dar uns 6 passos para isso. Uma 7ª aula, nós vamos falar como o cliente decide comprar. E é muito interessante que o cliente decide pelo emocional e justifica pelo racional. Esse negócio assim, o cliente só compra pelo emocional. Tá, mas ele justifica pelo racional. Nós precisamos fazer essa ponte. Porque se nós só colocarmos, fazer com que o cliente se sinta que está presente, que está comprando, que está não sei o quê, e ele não perceber que isso tem benefício para ele, ele vai se arrepender e vamos ter uma única venda. Pior que uma única venda. Vou beber uma aguinha aqui. Engasguei. Essa nossa terra aqui é quente e seca. Eu estou no Planalto Central. Aqui é quente e seca. Pior que fazer uma única venda é não ter indicação. Porque o meu cliente, aquele pelo qual eu vou fazer a venda para ele naquele momento, a gente não tem nem ideia de quantos clientes podem surgir a partir dele. Então, eu tenho que, sim, saber como o cliente decide a comprar. E se ele decide a comprar e ele entende que eu servi ele na sua necessidade, sanei a sua dor, resolvi o seu problema, ele vai me indicar para pessoas que são semelhantes a ele. Então, por isso, buscar clientes da qual eu quero ter uma carteira. Porque ele passa a indicar os amigos dele. Uma 8ª aula, a gente vai falar sobre o segredo para ser livre e produtivo. Isso aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque liberdade é um valor meu, é o segundo valor meu em nível de importância. O que é valor? É aquilo pelo qual nós matamos e morremos, pelo qual damos a nossa vida.
E liberdade, para mim, é um valor muito alto. Muito alto. E se para mim faz sentido, eu acredito que algumas pessoas também façam sentido. Esse poder, essa alegria de sentir-se livre e produtivo. Não é chegar ao final do dia e pensar assim, nossa Deus, fiz tanta coisa. Quer dizer, na verdade, acho que não fiz nada, só estou cansado. Então, esse sentimento de que ficou ocupado o tempo todo. E essa ocupação, ela nos distancia da liberdade. Então, aprender a entender esses processos. E uma nona aula, que vai ser uma aula Master Power, Ultra Poderosa Top das Galáxias. Que a gente fecha aí, se não me falha a memória, no dia 7 de setembro, que vai dar numa terça-feira. Então, nossas aulas vão ser todas as terças-feiras, às 20 horas. Sendo que quem for assistir gravado vai estar aí e vai poder assistir quantas vezes quiser, ir e voltar sem problema nenhum. E eu gosto muito, gente, de gamificação. Por quê? A gamificação nos ajuda a estar dinâmicos, a esse nível de competição. Então, vai ter dentro de nós aqui uma competição, sim, onde vai ter tarefa, porque o aprendizado só acontece se tem tarefa para fixar. Então, vão ter vão ter filme para assistir, alguns textos, artigos para dar uma lida, parte de livro que a gente vai colocar lá no nosso grupo secreto lá do WhatsApp, e colocando as tarefas e para construir essa gamificação. E vai ter penalidade e vai ter bonificação. Então, venha para junto para preparar essa jornada aí, para essas próximas 9 semanas, tá aí focado nesse poder de despertar, se tá moído, o gadita, despertar, e se tá aflorado, o gadita, esse leão, essa leoa, potencializá-lo. Porque se tá bom, pode melhorar, se tá melhor, pode ser excelente. Sempre pode. Como pode melhorar? E aí eu quero que você coloque aí, é sempre importante a gente ter papel e caneta na mão, pega um caderninho para vir fazer parte desse treinamento. E eu quero que você coloque as suas expectativas. O que você espera com esse curso? Coloque aí pelo menos 3 expectativas suas. O que você espera ganhar ao final dessas 9 aulas? Eu vou só colocar um sonzinho aqui para nós. Ok, maravilha. Então, depois das expectativas, colocou aí a expectativa, porque o que é interessante? Isso em todo e qualquer curso que a gente vai fazer, até sobre nós mesmos, é sempre bom a gente alinhar expectativa e também qual que é meu nível de comprometimento para que essas expectativas sejam atingidas. Porque a lei da igualdade, do dar e do receber. Porque se eu coloco expectativas muito altas diante de toda e qualquer situação, e meu nível de comprometimento para com o outro é baixo, existe um spread. E esse spread aqui gera frustração na nossa vida. Nós precisamos entender que há algumas leis que dentro do nosso ser, não precisa acreditar, elas simplesmente existem, que é a lei do dar e do receber. Então, a minha expectativa, o que eu quero dar, o que eu espero aqui com a lei do comprometimento, para que elas se equilibrem, para que elas sejam justas, para que elas se harmonizem. E o que acontece quando essa lei é alcançada? Nível de satisfação ampliado.
Então, qual que é o seu nível de comprometimento de 0 a 10 com cada expectativa que você colocou? Mensura aí, por favor. Vou dar uns 30 segundinhos aí. Ok? Maravilha. Beleza. Alinhado, expectativa e comprometimento, minha expectativa também é que nós saiamos daqui prontos para resolver problemas. Ser essa pessoa que seja indispensável no ambiente onde estivermos, seja essa pessoa requisitada para quê? Porque existe dentro de nós e as pessoas percebem isso, um amor àquilo que faz. Porque eu acredito em um outro conceito que para mim faz muito sentido, que vendas é um ato de amor. Vender é amar pessoas, porque nós estamos resolvendo problemas. Quando nós estamos resolvendo problemas, nós estamos minimizando dores. E aí, estamos cumprindo algo que o próprio Deus diz que é amar o outro como a si. Então, eu me amo, me cuido e também amo as outras pessoas fazendo o quê? Diminuindo as dores delas. Através do quê? Dos meus produtos, das minhas ideias e dos meus serviços. Isto é, quanto mais servirmos ao outro, mais remunerados seremos, abençoados por Deus e bonificados por isso. Olha que harmonia que se encontra num processo de vendas, no fato de servir. Quando eu coloco que vendas é um serviço, como isso fica muito mais leve e prazeroso. Então, é essa jornada aqui. Gente, toda e qualquer venda, ela parte por 3 certezas necessárias, que eu vou deixar o e-book lá no nosso grupo, para que vocês respondam e alinhem. Toda venda precisa desses 3 elementos, que são 3 certezas. Anotem aí. Certeza sobre você, quem você é, como você é, quais são os seus comportamentos, e lá vai ter um questionário para você alinhar. Depois, certeza sobre o seu produto, aí sobre o produto, ideia ou serviço, que tipo de benefícios, quais são as dores que ele resolve, quais as objeções que você enfrenta. Tem todo um questionário lá. A certeza sobre o seu produto. Se não houver paixão, se não houver uma vibração pelaquilo que você faz, lembramos, nós somos seres energéticos, então essa energia de não saber o que está acontecendo, de ter dúvida, eu vou me aproximar de pessoas que também não tenham essa certeza daquilo que quer. Então, quanto mais certeza eu tenho sobre o meu produto, quanto mais convicção, quanto mais apaixonada eu sou pelaquilo que eu faço, porque eu sei o que ele transforma, eu sei como ele é o benefício dele. Eu não sei se você é eu vou contar até a minha idade aqui, né? Mas na minha época tinha um desenho que era muito legal, chamava Popeye. E o Popeye, ele era aquele velhinho, tudo mais, magrinho, e quando ele tomava o espinafre, ele virava, uau, o herói. Então, nós não vendemos espinafre, nós vendemos a transformação que o espinafre dá. Então, a certeza de que seu produto vai trazer essa força, seja ela força, seja o que seu cliente precisa, essa certeza e essa convicção, essa vibração dentro de você, precisa ser entendida. Aqui e aqui. E ali vai ter um questionário para você responder. E certeza sobre o quê? Certeza sobre você, certeza sobre o produto e certeza sobre a empresa. Se você é CLT ou se você vê o seu produto, né, vem de alguma empresa ou vem de algum conceito, você precisa entender a história, como que isso chegou, como que isso foi formatado, que nós precisamos honrar o que chegou até nós, da forma que chegou até nós. Né? Então, a gente precisa honrar isso também. É uma outra lei, né? A lei da hierarquia, né? Que os que vieram primeiro têm precedência, têm a sua valorização, têm seu espaço. Eu preciso entender
por que eles fizeram isso e como que chegou até nós. Então vai ter um PDF lá, responde, que faz parte das nossas tarefas. Para que essas certezas, gente, elas precisam estar extremamente alinhadas. Todas as 3 certezas, elas precisam ter no nível 10. Porque se o meu cliente, ele tem certeza sobre o produto, tem certeza sobre a empresa e não tem certeza sobre sobre você, vendedor, ele vai dar a comissão para outro. Entende? Agora, se ele tem certeza sobre mim, tem certeza sobre o produto, mas não tem muita certeza da empresa, pode ser que ele compre em outro lugar, de outro fabricante. Se o meu cliente tem certeza sobre mim, certeza sobre a empresa, mas não tem muita certeza sobre o produto, ele não vai finalizar a compra. Então, essas 3 certezas, elas precisam estar em um nível 10 de totalidade. Para quê? Para que a negociação seja fechada, para que aconteça realmente a venda. Seja produto, ideia ou serviço. Então, quanto mais certeza eu tenho, mais convicção eu passo, mais segurança sobre esses 3 pilares. Então, eu preciso estudar. Vendas não é um milagre. Vendas não acontecem por acaso. Vendas eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso me empenhar para ela. Então, vai estar uma diretriz lá para você. Então, entrando no tema de hoje, quem vende, vence. Vence por quê? Porque eu venço a mim mesmo. E a partir do momento que eu venço a mim mesmo, os meus medos, as minhas frustrações, aquilo que eu acreditava, eu posso passar por um processo de questionamento, de duvidar. Quando eu venço, e a postura do vencedor, né, é aquela altiva, ninguém vence assim, mas essa postura de certeza e de segurança, eu vou trazendo para dentro de mim essa egrégora de que as coisas acontecem com facilidade, alegria e glória. Porque eu sou um vencedor. E se eu sou um vencedor, lembra que eu gosto muito desse processo, né? Eu atraio para perto de mim familiares. Esse mesmo sentimento. Então, é vencer a si. Então, para vencer a si, nós precisamos entender que vendas é um negócio de gente para gente. Se é um negócio de gente para gente, não tem nada mais que eu preciso aprender do que é lidar com gente, com pessoas. Eu preciso entender os movimentos, as motivações, o que faz uma pessoa pensar dessa forma. Ah, Elda, todo mundo pensa igual? Não, mas existe um padrão, existe um modo operante. Eu preciso aprender a perceber as pessoas. E quando eu percebo pessoas, eu fecho muito mais negócios. Então, a minha proposta agora é primeiro identificar aí. Faz uma bolota e divide ela aí são 14 áreas. Como se fosse 14 pedacinhos de pizza. E vamos fazer um diagnóstico. Lembrando que não tem certo, não tem errado, não tem bonito e não tem feio. Tem simplesmente aquilo que é. E a partir daí, de um diagnóstico, eu tomo decisões. É só a partir de um diagnóstico que eu tomo decisões. Um diagnóstico não é um fim. É simplesmente um parâmetro para eu dizer se está bom ou se está ruim. Nada mais do que isso. É simples assim. Então, vamos pensar assim. Como que está a minha motivação interna? E vamos pensar sobre 4 aspectos. A minha orientação de realização. Então, olha para o seu retrovisor agora e dê uma nota, sendo uma nota de insatisfação, 10, uma nota de totalidade, ou você vai mensurando aí, como que está a sua realização? Você olha para você e você acredita que você está no caminho certo, você está realizado, totalmente realizado. E aí a realização, a gente pega um bocado de área da vida, seja pessoal, seja profissional, entendeu? Bate isso aí no liquidificador e dá uma nota, de 0 a 10. E aí você vai preencher de dentro da bola para cima, né? Você vai preencher como se fosse uma pizzazinha. Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Aqui, né? Então, eu tenho a bolota. Dá para enxergar? Não, né? Dá? Deixa eu pegar um outro aqui. Ficou melhor? Aí eu tenho aqui, né? Os quadrantes, vamos dizer que um está aqui. Eu tenho aqui 1 e aqui 10. Certo? Dá para enxergar? Então, claro. E aí, digamos que eu, nesse sentido de orientação e realização, cara, eu não tô assim, tem muita coisa que ainda precisa melhorar. Eu vou me dar uma nota 6. Então, eu vou lá no 6 e marco e pinto daqui para baixo. Ok? Entendido? E assim eu vou fazer com os demais, tá? Sempre o número que você colocar para baixo. Você não vai pintar. Vamos lá. O próximo. Como que está a sua iniciativa? Iniciativa é aquela pessoa que espera um comando. Você é aquela pessoa que chamou, tá pronta. Chamou, tá pronto. Já é comigo. A gente brinca assim que o da iniciativa é o aparecido, né? Não tem medo de aparecer. Oi, é comigo mesmo, eu tô aqui. Dá uma olhadinha no seu retrovisor, o quanto você é essa pessoa de iniciativa. De 0 a 10, dá uma nota. Vamos lá. E aí vamos dizer que eu me dei uma nota 8. Aí eu vou me dar um 8 aqui, aí eu vou pintar para baixo. Beleza? Ok? É assim que vai funcionar. Beleza, vou colocar esse chart colorido. E aí, vamos lá. O quanto eu sou essa pessoa de foco. E foco nada mais é daquela pessoa que sabe dizer não. É aquela pessoa orientada a uma única coisa. Eu sei fazer, eu sei. Eu olho para o meu retrovisor, dou uma olhadinha na minha vida como um todo, dou várias notas ali, bato no liquidificador e sai uma nota. E aí, gente, é a nota do coração, tá? Não é aquela, ai, como eu gostaria. Não, foge disso. Foge disso. Dá aquela nota do coração, de 0 a 10, quanto é? O quanto é você em termos de liderança, né? E liderança não é ficar gritando com todo mundo. É essa pessoa que motiva, essa pessoa que conduz, que vai junto. De 0 a 10, quanto você é essa pessoa líder? Líder de si mesma, líder de si mesmo, fala e faz, comanda você mesmo. De 0 a 10, o quanto você é uma pessoa de influência? Aonde você está? Você tem esse poder de convencer pelo exemplo, não pela gritaria, mas pelo exemplo. Essa pessoa que desperta no outro um poder de consciência. O quanto você é de influência? De 0 a 10. Olha para o retrovisor e dá uma nota. Beleza? O quanto você é, de 0 a 10, quanto que é o seu poder de comunicação? De 0 a 10, quanto que é o seu poder de comunicação? Você comunica e as pessoas sabem o que você está falando. O responsável pela comunicação é o locutor e não quem ouve. Então, quando você é essa pessoa de comunicação, então você pede feedback, você sabe que o outro entendeu realmente o que você está falando, de 0 a 10. Você olha para o seu retrovisor, o quanto que é essa nota sua? De 0 a 10, o quanto que a sua consciência organizacional, você olha para a sua empresa, mesmo que seja a sua empresa, você é a sua empresa, né? Você tem consciência de que realmente o que está acontecendo? O que é bom, o que é ruim, o que pode melhorar? Você tem essa consciência. E consciência nada mais é de que realidade. Não são fatos, ai, como gostaria. Não, são fatos. Eu tenho essa consciência. Né? Dá uma nota. De 0 a 10, qual que é a sua nota que você dá para você em termos de empatia? Você olha para o outro, compreende, calça o sapato, mas não fica no sapato. Você sabe conduzir. Compreende, conduz. Você é essa pessoa empática,
que sabe sim olhar para o outro com os olhos dele. Tem essa disposição de desconstrução das suas verdades para compreender o outro. De 0 a 10, dá uma olhada no retrovisor e mensura uma nota para você. E aí a gente está falando do conhecimento do outro, né? O quanto você é essa pessoa, de 0 a 10, orientada ao serviço, a servir o outro, a cuidar, a prestar atenção no outro. De 0 a 10, o quanto isso para você é marcado. Ok? Estamos na mesma página? Beleza? Ok. Vamos lá para o nosso autogerenciamento, né? By myself, a partir de mim mesmo. O quanto eu sou uma pessoa confiável, meu nível de confiabilidade. Eu falo e faço. Eu confio em mim, eu confio nas minhas habilidades, eu confio nas minhas inabilidades. Eu sei, eu confio plenamente, eu sei do meu potencial. Eu tenho essa consciência. E eu transmito isso, eu cheiro isso, né? Essa confiabilidade. Tanto é que as pessoas me procuram com muita facilidade. Porque eu exalo essa confiança, porque eu confio em mim. E a partir do momento, lembra da familiaridade? Nós sempre vamos estar cheirando, aproximando daquilo que é familiar. Se você exala confiança dentro de você, você também vai estar fazendo isso com o outro. Autocontrole. O quanto você é essa pessoa de autocontrole? Você controla a sua... E autocontrole é interessante a gente pensar em termos de gestão, né, gente? Não tem como controlar. Nós temos muitos... isso aqui é muito mais didático do que realidade. O autocontrole é a gestão das emoções. Você percebe que está com raiva. Você está percebendo que está entristecendo. Esse autocontrole nada mais é do que essa gestão dos seus sentimentos, das tristezas, da raiva e até mesmo da alegria. No decorrer da sua história, de 0 a 10, o quanto isso você percebeu que você é esse próprio gestor. Esse gerenciador de você mesmo. E aí a gente vai para um último quadrante, né, um último aspecto, que é o autoconhecimento. O quanto você, de 0 a 10, você é essa pessoa de autoconsciência emocional. Você se percebe, você se conhece, você sabe entrar e sair de situações. Entrar em situações que favorecem e sai quando a situação desfavorece. Você sabe, você se entende. De 0 a 10, como que é isso para você? E aí é baseado no histórico, tá, gente? Somente isso. De 0 a 10, o quanto é a sua autoavaliação correta? E é interessante, tem uma propaganda da Dove, que eu gosto muito dela, onde fazem retratos falados e as pessoas elas têm uma tendência a denegrir a sua imagem. E no lado profissional, muitas vezes, elas supervalorizam o seu serviço. Então, é nem uma coisa e nem outra, é a realidade. O quanto você tem uma avaliação correta e sincera sobre você. Não é mal, não é uma avaliação má, nem uma avaliação bondosa, cheia de como mamãe avalia, mas uma autoavaliação correta. Você sabe esse raio-x sincero para com você mesmo. Para com você mesmo. De 0 a 10, dá uma nota. E por último, não mais importante, mas simplesmente por último, o quanto você é essa pessoa de autoconfiança. De 0 a 10. Você confia em você, as pessoas confiam em você. Mas a partir de mim, autoconfiança, eu confio no meu taco. Porque eu sei quem eu sou, sei de onde vim, sei também para onde eu quero chegar. Eu confio em mim. Dá uma olhadinha nessa roda, né? E vamos imaginar assim. Se você recebesse hoje um carro zero, aquele carro dos seus sonhos, aquele carro que você tanto sonha, imagine você passeando com as pessoas que você ama, indo para lugares que você deseja conhecer ou reviver com esse carro, que é o carro dos seus sonhos. Imagine isso. Sinta, perceba como que seria ter esses momentos.
Agora coloca essa roda aí. O que vai acontecer? Esse carro vai andar? Que muitas vezes acontece que não anda, né? E o problema não é no carro, é na roda. E aí, quando a gente tem esse entendimento de que algumas coisas precisam ser olhadas, o que eu posso olhar com atenção, com mais atenção um pouquinho, que pode ajudar nas outras áreas? Escolhe aí 3. Tá? E aí até um exercício para a gente fazer depois. Vai ficar para casa. Escolhe aí 3 áreas que se der um pouquinho de olhar, mas é o que você sente, tá, gente? Às vezes, é aquilo que você deu a nota mais alta. Pode ser que se dá mais um pouquinho de olhar, vai potencializar as outras áreas. É sentir mesmo. E aí, qual que é a pequena tarefa que você pode fazer para que isso possa ficar evidenciado? Qual a pequena tarefa que você pode fazer para que isso possa ser melhorado? Tá? Faz essa aí para nós. Maravilha? E aí eu vou colocar aqui para como que vendas é um negócio de gente para gente, nós vamos entender o que o ser humano busca. Para que, Elda? Para eu alinhar meu produto, minha ideia e meu serviço naquilo que ela vende. Só isso. Então, se eu sei o que o cliente, que o ser humano, que é o meu cliente, é a pessoa para a qual eu estou vendendo, o que ele busca, eu vou ver se o meu produto, minha ideia, o meu serviço está contemplando isso. Para quê? Alinha o meu discurso. Uma das coisas que o ser humano busca é o conselho de vida, uma orientação. Para quê? Nós, seres humanos, somos preguiçosos. A mente, ela é preguiçosa. Ela não gosta de gastar muita energia. Então, ela gosta de soluções muito prontas. Né? Sabe aquele negocinho de 3 passos para ser feliz? 2 passos para emagrecer, que 5 é demais. 2 passos para emagrecer, né? 7 passos para riqueza. O ser humano é muito assim, geração Missy Miojo. Mas como nós, e aí eu acredito muito que eu também sou dessas que gosto de expandir consciência, eu oriento, sim, mas buscando a motivação do cliente. Então, qual tipo de conselho que você pode motivar o seu cliente? Como que seu produto pode resolver isso? O seu produto, ideia ou serviço, ele traz para o seu cliente algum tipo de proteção física, porque isso é importante para o ser humano, uma proteção física. Gente, a gente tem um cérebro instintivo. E esse cérebro instintivo, ele é arcaico. Ele ainda vive nessa necessidade de proteção, de cuidado, de matar ou morrer, se cheira perigo, ele vai se defender. Então, como eu posso construir o meu produto, minha ideia, o meu serviço, visando que o cliente se sinta protegido fisicamente. 2, perceba um conforto emocional. Olha como isso é louco. Por causa do conforto emocional, muitas pessoas se aproximam de igreja, de relacionamentos bons e ruins, de drogas, por causa de um conforto emocional. Então, às vezes, escolhem estradas ruins para contemplar essa necessidade, para contemplar esse objetivo que o ser humano tem. Então, talvez o meu produto, eu nem pensei nisso, mas, cara, olha aqui, como que eu posso promover ou despertar no meu cliente um tipo de conforto emocional que ele possa perceber isso com aquilo que eu tenho a oferecer? Uma outra coisa, provisão financeira. Lembra, ninguém gosta de perder dinheiro, certo? Então, a primeira coisa que você vai vender é não vender, tá? É exatamente isso. Porque se você vem com um desejo ardente de tirar o dinheiro do cliente, ele vai já sentir esse cheiro. E aí, ele vai acreditar que você está querendo roubar dele. Então, provisão financeira, você está ali para contribuir com ele, não somente para... Não vai tirar dinheiro dele, vai ter uma troca de energia. Olha como isso é diferente, porque a provisão financeira é importante. Então, o seu produto, ideia ou serviço pode simplesmente promover independência para o seu cliente.
Ou pode promover, não independência financeira, mas pode promover uma outra forma de renda. Não sei. Mas lembra que isso é uma coisa importante para o ser humano. Aí olha para o seu produto, serviço e perceba isso. E uma outra coisa, uma última coisa que o ser humano precisa é um sentido. Um sentido da vida. Busca aquilo que faz sentido. E sentido está no futuro. O que faz sentido ele adquirir que vai lhe fazer bem, não só agora, mas também para frente, para que não haja arrependimentos. E o arrependimento, ele não vai comprar de novo. E se ele não vai comprar de novo, ele não vai me indicar. Então, para o cliente tem que ter sentido. É um ato de amor, gente. Venda é mais que isso, é um ato de amor. E o sentido está nesse serviço de completude. O sentido de que eu sirvo a Deus e através de Deus, quem que é o reflexo? As pessoas. Então eu sirvo as pessoas. É nessa ideologia aí. Então vamos lá. Para isso nós aprendemos a negociar. E a negociação é o quê? É a forma pela qual duas ou mais pessoas buscam entendimento, buscam aquilo que eu quero com aquilo que eu ofereço e essa troca aconteça num consenso. Não é um jogo de um ganha, o outro perde. É um jogo de ganha-ganha. É um processo dinâmico que busca realizar de forma diferente, cada um obtenha aquilo que quer. E para que isso? Para que a satisfação aconteça. Satisfação de eu estar atendendo, de eu estar resolvendo as coisas, e satisfação do que o que ele está trazendo ali, eu estou conseguindo resolver. Negociar é a busca de interesses comuns. Então, eu preciso entender que é vantajoso para o cliente, também é vantajoso para mim. Todos nesse processo de envolvimento. E aí, eu quero trazer para nós aqui 3 elementos de uma negociação. Maravilha? Beleza? Estamos aí na mesma página? Só beber mais uma aguinha. Ô, terra seca. E aí, o primeiro elemento é tempo. O cliente não tem tempo. Você também não tem tempo. Então, eu preciso entender esse autocontrole, eu preciso ser assertivo na minha fala, eu preciso ter essa energia de fechar e também a tranquilidade de ouvir, de entender que o tempo do cliente é importante, o meu tempo é importante. Então, e aí a gente vai falar isso nas outras aulas, como qualificar o cliente para que ele não perca tempo e nem eu perca tempo. O tempo é o bem que não se tem como trocar. É o bem mais precioso. E se eu honro isso para o meu cliente, eu tenho essa honra também para comigo. Então, o tempo dentro é um elemento crucial. Por isso que a gente precisa ter agenda, buscar ferramentas para quê? Porque tempo não tem como fazer, ai, cara, me dá aí 2 horas do seu tempo que você não está usando. Não tem jeito. São 1.440 minutos disponíveis de forma democrática para todos nós, todos os dias. Um segundo elemento crucial de uma negociação é o nível de informação. E é interessante a gente pensar que a venda, ela não é de quem fala. A venda é de quem pergunta, quem sabe perguntar, quem sabe observar e quem sabe argumentar. Tanto é que para eu argumentar, eu tenho que entender quais são as objeções que o meu cliente pode ter, e vai ser um exercício, tá, gente? Para quê? Para levantar essas objeções, para que eu já tenha isso de forma consciente, que quando o cliente falar, eu já tenho isso produzido aqui. Para que isso, Elda? Porque eu não posso depender dos meus estados emocionais para fechar negócios. O dia que eu estou bem, eu fluo naturalmente. O dia que eu estou mal, eu não vendo. Não! De forma alguma. Então, eu tenho que já estar construído isso dentro da minha cabeça. A venda não é um milagre, é um processo. E é um processo lógico, é um processo de entendimento. Então, eu preciso de... Não é qualquer informação. Eu preciso aprender a fazer perguntas, a gente vai aprender isso aqui dentro do curso, tá? Eu preciso aprender a observar, ouvir atentamente. O cliente, ele não vai contar que não confia em nós, vendedores. Ele não vai contar isso. Mas ele vai contar uma história que para ele faz sentido.
E como nós temos uma escuta ativa, meio psicólogo nesse momento, que o vendedor também tem um papel mas meio terapêutico, né? Vou ouvir atentamente, porque naquela fala tem realmente aquilo que o cliente está precisando. E eu vou colocando para ele a utilidade daquilo que eu tenho. Mas para isso eu tenho que saber das necessidades, das motivações dele. Eu tenho que desenvolver a escuta ativa, por isso que eu preciso aprender a observar. E os argumentos, tá? Um terceiro item, eu preciso aprender a persuadir. Eu preciso aprender a persuadir. E tem 2 livrinhos muito importantes, que depois eu vou colocar lá a foto deles. Um é quase uma bíblia, né? Do Cialdini, As Armas da Persuasão. Ele é um livro importante no nosso processo de aprendizado a persuadir. Persuadir é convencer, não é manipular. É convencendo a pessoa. Convencendo através de quê? De gatilhos emocionais. Por exemplo, quando eu entendo que o cliente ele busca poder, ele busca posicionamento, postura, ele busca aceitação, todo ser humano faz isso, então eu posso ter o quê? Eu posso disparar, através do meu discurso, um gatilho de sintonia. Volto ao rapport. O que é rapport? É compreender o outro. Essa sintonia. Olha, gente, quando você começa a falar com o seu cliente, nível de respiração, o seu corpo fala o tempo todo. Então, se o cliente está respirando de forma mais acelerada, você também vai respirar de forma acelerada até entrar em sintonia e depois conduzir. E depois conduz e, como fala que é o outro? Direciona. Compreende, conduz, perdão. Compreende, conduz. Primeiro você compreende a respiração e depois você conduz aonde você quer. Certo? Então, se o cliente está falando mais acelerado também, você não vai falar, pois é. Cara, você vai irritar, ele vai criar irritação. Você chega numa energia, o outro cliente está em outra, não tem harmonia. Não tem a lei da troca. Tem a lei da força. E a força é ringue. Em ringue não tem venda. Em ringue não tem negociação. Tem disputa. E ninguém tá ali para um jogo. Se eu ganho, você perde. Não, a venda não é assim. Então, como que eu posso criar sintonia com o meu cliente? Eu posso usar o meu corpo, a minha fisiologia, a minha forma de olhar, a minha forma de ver. Então, eu preciso cuidar do meu corpo. Né? Se o cliente está de alguma forma despretensiosa com as mãos para baixo, você também coloca de forma elegante para baixo. Se ele resolve cruzar, você pode fazer o mesmo é o que eu chamo de neuros espelho, mas de forma harmônica, em sintonia. Não é agredir, não. Vem cá, eu te pego. Não é bem assim que funciona. Né? Eu preciso criar resistências, e as resistências nada mais é do que o cliente ele não diz não. Ele diz não porque ele não sabe dizer, eu não confio em você. Aí, eu não confio em você, eu não confio no seu produto, ou não confio na empresa. E quando a gente eleva esses níveis de certeza, essas resistências diminuem. Por isso que eu preciso entender quais são as resistências que o cliente apresenta. Cada área vai ter uma. Vai ter algumas, não só uma, mas algumas, né? E eu preciso ter clareza. Clareza do quê? Clareza daquilo que eu quero. O porquê que eu quero o que eu quero. Por que eu quero vender? Por que eu quero entregar meu produto, minha ideia, meu serviço? Quais são as minhas reais motivações? Se nós temos uma motivação, um porquê forte, esse porquê impulsiona. Eu gosto daquela brincadeira assim, né? Você hospedaria hoje 5 mendigos dentro de casa? Não, Helder. Não tenho condições para isso, nem espaço. Vamos dizer que se você não tem mãe, mas se a sua mãe estivesse aqui presente, ou se ela está presente, por algum motivo, ela precisou, de forma muito urgente, ir para um UTI. Eu só uma analogia, tá, gente? De forma bem respeitosa. Só para a gente analisar níveis de importância. E aí, nesse hospital, a moeda lá mudou. A partir de agora, eles estão usando que, enquanto o paciente está lá na UTI,
As pessoas precisam hospedar pelo menos 5 mendigos dentro de casa, enquanto a pessoa está na UTI. Aí eu volto à pergunta. Se essa situação tivesse acontecendo, quantos mendigos você hospedaria? Cara, até hoje, até o dobro. Por quê? Existe um motivo real e importante. Eu faço qualquer coisa. Eu dou um jeito, eu me viro. Eu não me preocupo com o como. Eu não me preocupo com o como. O porquê, para mim, tem um valor inestimável, que é a vida da minha mãe. Então, quando nós abrimos mão da venda, da realização dos nossos sonhos, é porque a clareza, e vai ser um exercício que eu vou deixar aqui, para que seja evidenciado isso. A clareza. A clareza pela qual eu vendo quais são os meus motivos. O que me faz acordar, o que me movimenta para a realização desses sonhos. Beleza? Porque é o seguinte, gente, não é tarefa do cliente, do seu cliente lembrar de você, mas é nossa responsabilidade, e aí é minha responsabilidade, eu não gosto muito do nossa, que é muita gente, né, nesse processo, é minha responsabilidade que o meu cliente lembre de mim. Então, é importante, sim, eu mandar mensagem, eu dizer que estou presente, se eu posso visitar com as regras agora e tudo mais, eu vou lá e visita. Lembra, o seu cliente não tem obrigação de lembrar de você. O seu concorrente sabe muito bem disso, tá? Então, por isso, nós precisamos ser o quê? CEOs da nossa própria empresa. Eu sou CLT. Então, você é CEO de você mesmo. Você é o próprio empregador. Você é seu próprio empregador. Você é essa pessoa que precisa se tornar indispensável quando você se torna autogestor de si mesmo. É tão redundante isso, mas é para entender que é a partir de você, by myself, é a partir de você mesmo. Quanto você se contrataria se você fosse uma empresa, mesmo sendo CLT ou não? E como eu posso resgatar isso? Através do meu autoconhecimento. Então, eu preciso entender tudo que acontece na minha mente torna-se realidade. O que está acontecendo aqui dentro materializa aqui fora. Então, eu preciso me conhecer cada vez mais. E alguns problemas desse autoconhecimento é a falta dessa percepção sobre nós mesmos. Porque nós não aprendemos. Esse é o primeiro problema da falta do autoconhecimento. Nós não entendemos nós mesmos. Nós não entendemos as nossas habilidades e quanto menos as nossas inabilidades. Então, um primeiro problema é a falta do autoconhecimento. Na escola a gente não aprende isso. Hoje em dia está até melhorado, mas ainda é muito deficitário, né? Uma outra situação que nos afasta de sermos CEOs de nós mesmos, de sermos autogestores de nós mesmos, é muitas vezes acreditar assim, eu não preciso de nada, eu já sei de tudo. Passei por um processo, li um livro e virei PhD. Passei por um processo, eu gosto muito de academia, né, gente? Aí é como se, a partir de agora, eu não precisasse mais de uma pessoa cuidando lá, de um professor. Eu mesmo me basto. Né? Então, esse negócio que já sabe tudo. Eu sou autossuficiente. Me afasta de ser gestor de mim mesmo, de ser CEO da minha própria empresa. Um terceiro item é a intoxicação de informação. O quanto de informação... E a intoxicação acontece quando, Elda? Quando eu não ponho em prática aquilo que eu já sei. Eu entro no sistema MEC, que vai 80% de conhecimento e só 20% de prática. O autoconhecimento e a autogestão, ele funciona na lei de Pareto. 20% produz 80%. Isso é, eu pego 20% do meu conhecimento e boto 80% em prática. Por isso que o nosso curso ele tem tarefa. Para quê? Para colocar em prática, gente. Senão vira informação. Aí vira aqueles, sabe, os obesos? Fica com a cabeça cheia de informação e não sabe o que fazer com isso. Fica totalmente intoxicado. Então, a gente precisa ser direcionado para sermos gestores. Um quarto problema para nós nos afastarmos de sermos gestores de nós mesmos é acreditar que no cometa. Uma vez fez a coisa, resolve. Uma vez fez um treinamento, vai resolver tudo. Uma vez passei por um processo de regime, vai resolver. Um cliente visitado vai resolver tudo. Não.
As coisas não são pontuais. As coisas são feitas por processos. Planta, cultiva, né? Passa pelas fases do plantio, do cuidado, da observação, até colher. Então, é semear. Que tipo de sementes a gente está fazendo? Projetos pontuais é só para startar. Por exemplo, nós estamos nesse curso, 9 semanas, fincado, com foco total, mas a partir disso aqui. É continuidade, é colocando em prática, tá? Só esse curso não vai ajudar, não. E outra é não conhecer as nossas próprias personalidades. Cada um vai receber, né, o seu laudo do perfil comportamental. Por quê? É o meu autorretrato. Eu entendendo como eu me comporto na minha forma de gerenciar, na minha forma de lidar com a equipe, na minha forma até de procrastinar, de escrever. Eu me olhando, eu olhando a mim mesmo. Como que é? Se eu olho para mim mesmo, eu entendo, compreendo, aceito, agradeço, e eu posso fazer o quê? Gerenciar. Mas parte, primeiro, da identificação. Eu não posso mudar nada sem identificar. Tudo eu preciso identificar. Eu tenho parâmetros. E o que nós vamos ter aqui é o HMI, que é essa análise de perfil. E façam, gente, quando fizerem, respondam com o coração, com a verdade. Não como gostariam que fosse, mas com a sua verdade. Porque quanto mais sincero você for, mais fiel é o relatório. Ele tem 90% de assertividade, desde que você responda da forma que realmente é, e não aquilo que gostaria que fosse, tá? Então, mas, existe um temor diante de tudo, é das emoções básicas, né, que nos afasta, mesmo a gente querendo ser CEO de nós mesmos, mesmo entendendo isso, o que nos afasta muito é o medo. E às vezes, até o medo de vencer, até o medo de ser protagonista, até o medo do sucesso. Olha que coisa louca. Mas o que pode vencer o medo? 2 ações vencem o medo. A fé, que nada mais é do que o acreditar, e acreditar é ter certeza sem duvidar, a certeza daquilo que não se vê, mas uma convicção de que é real. Então, por isso que dentro da PNL a gente gosta muito de usar a visualização, que é projetar quem eu serei e sentir esse poder, sentir como é estar nesse lugar ali na frente. E uma outra ação que minimiza o medo é a superação. Mesmo que ninguém ao seu lado esteja nesse movimento, você acredita que pode, você vai lá e faz. Talvez você seja o único peixinho que vai soltar do aquário. Mas é você que está enxergando, não é outra pessoa que está aqui fazendo o curso. Então é você. Isso arde dentro de você, então põe ação massiva. Ação massiva, isto é, direcionamento e foco. Ação. Não existe nada que movimente mais do que a ação. Então, nosso dever de casa, né, para a gente finalizar, para a gente fechar essa aula de hoje aqui, é o quê? São 4 tarefinhas, né? Vou deixar lá, para nós identificarmos os 3 Cs. Quanto mais certeza eu tenho, mais eu consigo fechar os meus negócios. Você levantar quais são os 10 maiores argumentos que o seu cliente coloca para não fechar a venda. Para que isso? Para você ter objeções, para ter o seu discurso construído, já pensado sobre ele, a gente vai também escrever. Assista o filme O Coach Carter, Treinador Carter. É um filme que tem até no YouTube. E pega ali, você vai assistir ele, não para diversão, mas como um estudo. O que o treinador traz de atitudes e de comportamentos que esse vendedor que vence precisa também ter. Quais são os comportamentos que ele tem? E é legal também a gente pensar quais foram os desafios que ele teve.
tá? Assista um filme. Aproveita o final de semana aí, ó, assista com a família, que é gostoso, é um filme muito legal de empoderamento. Quem já assistiu, assista de novo com esse olhar, tá? O que eu posso aprender com o treinador Carter para colocar em ação? E o 4, para que a gente entenda os nossos porquês, 7 bons motivos por que você vende o que vende. Por que você vende o que vende? Beleza? E é isso aí. Porque se eu tenho motivos reais, porque eu quero colocar 5 mendigos dentro da minha casa, eu vou pagar o preço por isso. É simplesmente para a gente identificar. E aí começa a pensar, se eu tenho dificuldade de colocar 7 motivos, a clareza, ela não está tão clara. Então, por isso, talvez, as vendas não estejam acontecendo. Olha como tudo tem uma sintonia. Então, faça esse exercício e manda lá no grupo para nós. Beleza? Alguma dúvida? Coloca aí no chatzinho se tem alguma dúvida, alguma colocação. Coloca aí no chatzinho. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Maravilha, maravilha. Show de bola. Então tá. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as nossas emoções e como gerenciá-las. Gratidão por esses momentos aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. E se tiverem, tá? Vai para a plataforma. Se quiserem assistir de novo, vai ficar aí por conta de vocês. Um beijo no coração e até mais. Vou parar de gravar aqui. Ops.